Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Podcast, o podcast do Além da Medicina. Roda a vinheta. Que narração bonita, hein, cara? Caramba, tô evoluindo. Fez uma vozinha ali que ficou E hoje a gente trouxe um tema que, cara, eu sou suspeito pra falar que eu me amarro nesse tema. E eu acho que é um assunto que é muito importante, tanto para o estudante como para o médico. É universal. Todo mundo precisa lidar com isso. Afinal, a gente tem uma rotina corrida. A gente normalmente concilia várias tarefas. E a gente tem que aprender a ser produtivo. A aprender a estudar, a utilizar o nosso esforço de maneira inteligente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre produtividade em geral, que é um assunto muito amplo. Mas a gente vai tentar destrinchar aqui alguns conceitos. Legal. É legal aplicar isso aí porque a gente vai ter vantagens de ser produtivo e não ocupado. A gente até vai falar mais disso, né? Acho que é legal já começar introduzindo esse Legal, conceito. Boa, então, mas eu só queria falar que você vai precisar disso na faculdade, para entrar na residência, no Depois da pós-residência. residência. Ou seja, é uma habilidade que você tem que dominar e tá sempre afiando ela aí. E eu já introduzi aqui uma coisa que, quando eu vi essa frase, eu parei e falei, opa, isso aqui eu nunca tinha me falado. Repensa, né? Estar ocupado não quer dizer ser produtivo ou estar produtivo. São coisas totalmente diferentes. Você pode estar ocupado o dia todo e ser um pouco produtivo. Tipo essa chuva. Bom, pessoal, vale lembrar agora, voltando no nosso segundo take aqui do podcast, com a chuvinha que atrapalhou a nossa produtividade, que estar ocupado é bem diferente de ser produtivo. Eu acho que a gente pode abrir o podcast com esse assunto, porque eu tenho certeza que você vai se pegar em situações assim como eu me peguei várias vezes, ocupado o dia todo, mas no final, improdutivo. Não resolveu nada, né? É porque produtividade não é sobre o quanto você executa, é sobre o que você executa e que te entrega os maiores resultados. Exatamente. E se você fica cumprindo ali aquelas tarefas burocráticas o dia inteiro, resolvendo o que não é prioridade, você não está sendo produtivo, você está só ocupado. Você com comentou, um monte de coisa. Michael, você está falando do colega, Isso, um cara, colega de dificuldade? anos atrás, quer fazer alguma piadinha de idade? Não, coisa assim? hoje eu tô mais tranquilo. Mas, lá na Não, Grécia, já, lá velho. na Grécia Antiga, quando eu estudava. Então, assim, cara, lembro muito bem, Hipócrates, na enfermaria, eu tinha uma amiga, Hipócrates, Hipócrates, quando ele passava a visita. Isso. Então vamos lá, bora. Foco aí, ó, não estamos sendo produtivos, porra. Cara, então eu lembro muito bem de uma colega de faculdade. E era muito engraçado que na enfermaria de manhã, velho, tava todo mundo ali examinando os pacientes, fazendo suas coisas tranquilo. E, velho, eu olhava, ela sempre tava, cara, com 5, 6 prontuários debaixo do braço, o cara ia pra um lado e corria pro outro e tal. Taquicardia, E, velho, taquicardia, sempre assim, esbaforida e, tipo... Fibrilando. E você fala, meu Deus, cara, essa menina tá resolvendo, tipo, os problemas do hospital, né? E, velho, chegava na hora da visita e era sempre a mesma coisa. Chegava lá, tipo, na hora de passar os casos dela, não deu tempo de ver, não deu tempo de ver o exame, não deu tempo de examinar. Então, ali era um caso clássico de ocupada, porém não produtiva, né? E eu acho que uma coisa que me faz, às vezes, tem dias que a gente é completamente improdutivo. E tem aquele dia que, cara, parece que eu fiquei o dia inteiro ocupado e no final do dia eu não resolvi grande coisa. O que eu noto, que talvez seja o meu principal problema nesses dias, falta de foco numa tarefa específica. É isso que eu ia te perguntar, como que a gente resolve isso? Porque assim, a medicina, para ocupar uma pessoa, ela é mestre. Não, É campeã. Você vai estar ocupado a vida inteira, vai por mim. Pô, eu já sou especialista, tô aqui no meu lugar, no meu topo, aqui no Olimpo. Só aumenta, a ocupação só aumenta. Agora, como tornar isso produtivo, eu acho, na minha opinião, já perguntando e respondendo aqui, é ter um jeito de medir o que está sendo feito. Porque meta todo mundo tem. Cara, isso eu quero passar de ano, eu quero passar na residência. Beleza, é a meta. É a meta. Foda essa questão. Mas e aí, meta. do ponto que eu tô hoje até a meta, como que eu vou medindo o meu progresso? E como que eu vou vendo que eu estou produtivo na minha meta e não somente ocupado com a minha meta? Cara, foi muito bom você puxar esse gancho de metas, porque é exatamente isso. Não é a meta que diferencia o cara que dá certo, o cara que é vencedor, vamos dizer assim, daquele cara ali que não conquista muita coisa. Todo mundo coloca meta ousada. Sim. O que diferencia é o seu sistema de gestão de tempo, de organização, de priorização, que te leva a cumprir ou não a meta. A meta é um detalhe, é um norte, vamos dizer assim. Ela não é o fim. É a cenourinha na frente do burro ali. Exatamente, e aí você vai caminhando. Agora, todo mundo tem meta
nada. O que diferencia é o que você faz para atingir essa meta. Exato. Só lembrando, pessoal, que não quer dizer que você não precisa ter metas. Pelo contrário. Sem você ter ideia de onde você quer chegar, você não produz nada. É verdade. Mas é o que quer dizer, cara, você falar quero atingir tal coisa, é só o início do processo, né? Exatamente. O resto é que o que você vai fazer durante esse caminho é o que vai ter uma grande mudança e o que vai realmente trazer resultados. Estava falando sobre essa questão de resolver esse tipo de coisa, igual quando eu falei, né, que eu fico o dia inteiro ocupado, mas não resolvi nada. Cara, pra mim, e é uma coisa que funciona, porra, sei lá, desde moleque, assim, quando eu tenho um monte de coisa na minha cabeça que eu quero resolver, geralmente o que eu fazia era anotar em relação a prioridades, assim, fazer uma lista. Então eu preciso ter aquilo anotado. Hoje em dia não é mais papiro, então hoje em dia no celular ou aplicativo e tal, eu preciso ter isso anotado para saber, cara, primeiro eu vou resolver isso aqui, depois isso aqui. E se você não tiver isso, cara, você começa a resolver uma coisa, aí o nego te manda uma piadinha no ar, você já para responder. Um meme. Você já vai ver o memezinho do caixão. Aí você vai pro YouTube. Então, cara, tem que ter muito... Pra mim, uma das principais coisas é você estar com isso no papel priorizado para você e fazer uma coisa de cada vez. Eu gosto de ser bem visual com isso também, Michael. E eu, quando, por exemplo, tem semanas que a gente vai mais solto, normal. Tem semanas que você não tem tanta coisa para entregar. Sim. Por exemplo, hoje aqui a gente está com algumas metas bem ousadas, nós três, e a gente está correndo atrás disso. O que funciona muito bem para mim? Dormir já com o meu próximo dia já desenhado. Cara, isso é muito legal. Não é o dia já sacramentado, assim. Tem às que 6h45 eu vou tomar café. Isso. Não precisa ser isso, mas assim, você pelo menos tem uma noção ali do que você tem que cumprir. Coloca, tipo, até o almoço eu quero ter feito isso. Até a hora do treino, que já é outra meta. Eu vou fazer isso, e depois eu vou fazer isso. E até coloco lazer na meta. Não, legal. Cara, você falar isso me lembrou de uma coisa que faz todo o sentido. Que é o seguinte. Para você ser produtivo, normalmente você precisa de um sistema de hábitos que te tornem produtivo. Sim. E o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que uma ferramenta que seu cérebro cria para que ele não precise tomar decisão o tempo inteiro. Ele automatiza alguns processos para que você não fique gastando energia. Pô, você acorda e escova o dente. Você não tem que pensar para escovar o dente. Dirigir. Às vezes você não... eu escovei o dente hoje. E o que o Vitor falou dessa questão de organização de hábitos, você falar, ó, depois do treino eu vou fazer isso. O que ele fez? Ele empacotou 2 hábitos ali, 2 atividades. Então, isso favorece que você execute. Por quê? Você torna claro. Você torna aquele objetivo ali palpável, definido. Porque, eu tenho que fazer isso, mas você não sabe quando. Isso. Agora, quando você encaixa um depois do outro, você já mata 2 coelhos numa cajadada só. Essa questão de você já planejar seu dia, você otimiza demais, cara. Porque é igual eu trabalho em vários hospitais. E às vezes eu tenho que ir nesse. Já pensou, cara, se eu vou num hospital que é caminho totalmente contrário, para depois voltar pro outro, cara, daí eu ia perder horas no trânsito. Planejamento. Então você tem planejamento. Cara, tal hora eu vou passar nesse hospital, desse eu vou para esse, aqui eu vou fazer tal coisa. E, nessa daí você ganhou 1h30, 2 horas do seu dia. Sabe o que eu faço às vezes muito com um paciente que quer emagrecer? Porque é um hábito, né? A alimentação é um hábito. Às vezes você deu fome, você come algum tipo de alimento ali sem nem pensar no que tem ali, se faz bem, se faz mal, se ajuda ou não ajuda. Você automatiza e come. Eu gosto de desconstruir o hábito e substituir hábito por hábito. Então, eu quero fazer uma dieta fitness agora, vou virar o novo fitness do ano. O cara só come errado. Aí amanhã ele quer comer 100% certo. É um esforço absurdo isso. Ele tem que acordar de manhã e pensar no café. Isso. Ele tem que pensar no almoço, ele tem que pensar no lanche da tarde ou na janta. Na marmita que ele vai levar pro hospital. Isso, é muita coisa. Então eu gosto de fragmentar. Essa semana, a sua meta é reconstruir ali, ressignificar, uma palavra bonita que eu tô usando aí, né? Seu café da manhã. Legal. Então, come o almoço igual, come a janta igual, come o lanche igual, não pensa nisso. Só pensa no seu café. Por quê? Daqui 1 semana, 10 dias, o café tá ficando fácil. Boa. Ele já sabe o que ele gosta, dentro das opções que ele tem ali, que a Nutri passou, ele já sabe o que pode, o que não pode, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que tá rápido ou o que tá difícil. E ele vai jogando bola com aquilo ali. E hábito é a mesma coisa. Não funciona muito pegar no YouTube hábitos lá, os melhores hábitos do mundo e querer copiar e colar aquele hábito. Não. Foca em um. Pega uma coisa que você acha que funciona. Exatamente. Isso aqui eu acho que é legal. Planejar o dia anterior, isso leva 5 minutos. Sim. Então eu vou começar a fazer isso. Aquilo ali ficou automático, você já coloca ele em prática. E aí quando ele ficar fácil, talvez você vai dar um outro passo. Porque talvez a pessoa está ouvindo e fala, então eu vou ter que me tornar produtivo dentro de um mês. Cara,
é um hábito. É uma construção ali, né? É um processo. Ser produtivo é um hábito também. E o que muitas pessoas começam a desanimar no meio desse caminho, principalmente quando você tem um objetivo maior, por exemplo, emagrecer ou fazer uma prova de residência, que você tem que construir o hábito de estudo, o que as pessoas começam a ver? Que elas têm uma expectativa de que, putz, eu vou acordar, vai dar tudo certo, e eu vou crescer meu estudo, eu vou perder 10 quilos em uma semana, e a realidade é totalmente diferente. Isso tem até um conceito, tem até um nome que se chama Vale do Desapontamento. Por quê? A sua expectativa é o seu crescimento ser assim, e a realidade ele é assim, ó. Aí cai, aí sobe, aí cai de novo. E essa diferença faz com que muitas pessoas desistam no meio do caminho, com a primeira dificuldade, com a primeira adversidade. É aquilo que aconteceu hoje na prática, né? A gente traçou as metas ontem, botou um horário pra gente acordar e tal, e falou, cara, até tal hora a gente tem que fazer isso, isso, isso. Começamos hoje, começou a chover. Putz. Pô, foi um obstáculo ali. E aí, cara, o que podia ter acontecido? De repente... não, vamos adiar. Deixa pra lá, choveu, não é aquele cenário que a gente queria, Exato. não vai dar certo, Perfeito. Vamos esperar parar de chover. Não, a gente falou, cara, a gente precisa cumprir, vamos dar um jeito. Qual que é o melhor cenário que a gente tem? É ali, agora, fugindo da chuva e tal, bora. Feito melhor que perfeito. 5, 10 minutos depois, estava fazendo de novo, né? Então, acho que é uma coisa importante também. Sabe não sei se vocês usam isso, mas quando eu comecei a estudar mais produtividade, eu comecei a ver que eu gastava tempo, às vezes, com coisas bestas no dia a dia. E uma das coisas, cara, era roupa de manhã. Eu tenho muita camisa, geralmente eu trabalho de camisa e gravata, no consultório e tal. Eu tenho muita camisa, mas tem assim, camisa xadrez de estar no campo, camisa já lisinha para trabalhar, só que eu deixava misturada no guarda-roupa. Entendi. E, cara, às vezes de manhã eu precisava de uma camisa branquinha ali. E, velho, eu ficava ali, tipo, procurando no meio das roupas, entendeu? Queira ou não queira, velho, às vezes 2 minutinhos que, velho, você teve que perder e gastar uma energia naquilo ali. Eu acho que é mais muito legal. A energia de pensar e de procurar. E tem outra, cara, às vezes tem tipo aquela roupa que nem tá mais te servindo direito, ou que tá grande, você emagreceu e tal, ou o contrário, igual agora, né? Engordei. E aí, cara, e às vezes ela tá ali no meio, você pega, cara, puta, mas essa não ficou bem. Cara, perdeu de novo mais um tempo. Então o que eu fiz? E foi uma coisa que funcionou muito legal pra mim, nesse sentido de pra acordar, tomar um banho e me arrumar. Cara, eu organizei minhas camisas em ordem. Essa aqui são as camisas xadrez, essa aqui é a camisa lisa, essa aqui é a camisa pro consultório e tal. Então não preciso mais pensar. Eu já sei onde tá, entendeu? E eu já fiz um negócio até maior que isso. Eu adotei, já era muito assim, eu adotei o minimalismo quase que 100%. Esse só tem uma cor de camisa? Então eu tenho 6 camisetas da Hering aqui, 2 cinzas, 2 pretas e 2 brancas. Ótimo. Tem 2 calças sociais, um sapato preto, um sapato marrom ali, Facilita. um tênis de corrida, um tênis pra gravar podcast, cueca, meia e pronto, entendeu? Então eu abro o guarda-roupa, cara, é 0 segundos, é tudo. Entendi. Cara, então, boa. Faz sentido? Você vai ganhar um minutinho, porque eu também não apego muito, mas eu vejo que a gente perde tempo, e às vezes eu me irrito com isso, e a Mariana vai saber muito bem disso aqui. Tem hora que eu fico maluco quando se gasta 45 minutos pra organizar, pra sair de casa. Não. Então assim, eu sou assim, então... Eu vi o seu minimalismo quando você foi lá pra casa. Você chegou lá com uma mala de mão. Vou ficar um mês aqui, Bernardo. Mudei. Vitor, mas onde você guardou as suas coisas? Aqui. Não. Não, eu fiz uma viagem pra Colômbia com a minha mãe, eu levei uma mochila, a mesma mochila que eu carrego o dia inteiro, eu viajei com ela 16 dias. E eu sou cheirosinho, galera, não tô passado. Fedendo, E uma coisa que o Michael falou que realmente faz sentido é que às vezes a gente tende a desvalorizar essas pequenas mudanças, essas pequenas vitórias que a gente vai conquistando no dia a dia. Só que essas pequenas vitórias, quando somadas no longo prazo, mas perder 15 minutos hoje não faz diferença. Mas perde 15 minutos todos os dias da sua vida. Soma, né? Multiplica isso aí. É igual os juros compostos, cara. Sim. Isso aí vai se acumulando e às vezes, se você somar durante um ano, você perdeu ali 5 dias escolhendo roupa. Eu posso te dar um exemplo? Que eu lembrei agora. Durante a residência, eu percebi que eu precisava estudar muitas coisas que eu não via na residência. Foi um despertar que eu tive para um assunto ali. E eu comecei a ler muito. E eu percebia que, comecei nos primeiros dias a selecionar artigos para eu ler. Então eu saí da residência tipo 6h30 da tarde e tal, no R1 ali, que é mais pesado. Quando eu chegava em casa para ler, tomava um banho, fazia meu treino ali, às vezes quando dava, cansado, já não queria, tinha outras coisas para resolver e tal. Aí eu falei, não, isso aqui não vai funcionar. O que eu comecei a fazer? Baixar o artigo, ir com ele com o celular,
para a residência. Boa. Cara, e a cada 5 minutos que me davam, eram 3, 4 Você parágrafos. vai lá E eu comecei a ler, juro pra você, em média, de 4 a 7 artigos por semana, picotado assim. ó. Isso faz toda a diferença. Tipo, eu finalizei um ano com, mais de 200 artigos lidos, livros inteiros na íntegra lidos, podcast escutado, produtividade a 1000. Tipo assim, eu tava no mesmo ambiente que muita gente, só que eu tava fazendo 2, 3 coisas ali, aproveitando aquele tempo, aquele caso que vai passar pro chefe, e ele tá passando um caso ali que, enfim, não cabe ninguém na sala, você tem que ficar 10 minutos lá fora. O que a galera faz? Fica trocando ideia. Fica ali no Instagram. Que é legal também. Legal, não tem você nada tem de que errado. relacionar. Eu fazia isso também, mas, pô, quando eu via isso, eu já pegava o celular, já dava aquela lida ali. Vitor, beleza, já vou lá. Cara, e esses pequenos intervalos, eles são excelentes para você resolver alguma coisa. O meu último livro, o Socialismo e Suas Histórias Peculiares, eu escrevi em 48 horas. E como é que eu fiz isso? Cara, eu virei uma noite de plantão escrevendo, e no outro dia no consultório, entre um intervalo, às vezes faltava um paciente ali, um intervalinho, cara, eu ia ali e metia mais um capítulo, entendeu? Então são coisas que, se você tem essa meta definida e você programou que você vai fazer aquilo ali, aproveita esses pequenos intervalos, não fica esperando, eu preciso esperar um intervalo de 2 horas, cara, você não vai ter isso. Não, e cara, a ciência fundamenta esse tipo de aprendizado. Existe um conceito que se chama microlearning, que é que justamente esses pequenos intervalos de tempo mostram uma grande diferença no aprendizado. Porque, cara, você não precisa, pra sentar e estudar, ter 2 horas disponíveis. Isso é o que botaram na sua cabeça. Nem funciona 2 horas de estudo assim, seguidas. Você cansa, você não produz, você não rende, você não retém conhecimento. Eu sou o cara que não aguento ficar 2 horas sentado fazendo alguma coisa. Mas geralmente, e se você ficar, cara, pode ter certeza que já ali pro final você já não tá absorvendo nada. nada. Não foram 2 horas. Você tá só vencendo o relógio. Olhando ali, exatamente, brigando com o relógio. Uma coisa que você comentou, Michael, que eu vejo que funciona muito, e cada um tem um estilo, né? Isso é bem importante frisar aqui. Por exemplo, a Mariana, ela tem um estilo de estudo totalmente diferente do meu, e ela rende desse jeito. Ela tem resultados assim. Já eu sou totalmente oposto ao que ela faz. Mas eu funciono muito com data, que a gente chama de deadline. Né? Você comentou do seu livro em 48 horas, eu ia te perguntar, por que 48 horas? Porque provavelmente você colocou um limite ali. Eu falei que eu ia resolver aquilo ali. Você não tinha uma editora te cobrando. Você colocou um limite pra você mesmo. Isso. Porque a gente tende a sempre se auto-sabotar. Existe um negócio chamado procrastinação, que todo mundo tem que lidar com isso. O que é procrastinação? Procrastinação é um mecanismo de defesa que você cria para evitar de fazer alguma coisa que te dá um desconforto, que te dá um desprazer, que te dá trabalho. E aí o que você faz? Puta, eu tenho que estudar. Você olha a sua estante, por que não organizar meus livros por ordem alfabética? Isso, sua gaveta, né? Você vai criando 4 anos que sua gaveta bagunçada, você resolve. Hoje. É hoje que eu preciso organizar minha gaveta. Vai estar ocupado. Tá ocupado, não é estar produtivo. Você tá fazendo uma coisa que não faz a menor diferença pro seu dia, que o que faz diferença você tá adiando, você tá postergando e deixa de fazer o que realmente importa. Talvez minha maior dificuldade, quando eu vou produzir, é justamente isso, é começar. Depois que eu começo, eu embalo. Vai embora. Mas, cara, o meu problema, e não sei se é o de vocês também, mas o meu é você, cara, vamos parar pra... Vamos gravar podcast? Vamos. Cara, a gente sentou, vai embora, vai embora. Mas, cara, mas pra chegar e sair da minha... Tô ali tomando um cafezinho, olhando meu sair dessa minha zona de conforto, cara, e sentar ali pra gravar. Tem uma frase que eu gosto muito, cara. A física explica isso, né? Inércia. Não. O que diferencia o grande escritor, o cara de sucesso, do cara que não vai muito pra frente? Não é a 15ª página, é a primeira. Exato. É o cara pegar o caderno em branco e começar a escrever. E não depois que ele tá ali, já começou. Porque tem um negócio que chama flow. Não sei se vocês já ouviram falar. Com cafeína, já ouvi você falar, inclusive. Com cafeína a gente vai embora. O que é o estado de flow? É o estado em que você tá em máxima produtividade, vamos dizer assim. É que você engata. Falando um termo assim mais leigo. Pô, você começa ali uma atividade, tem algumas atividades que você começa, que do nada você não tá nem aí pro que tá acontecendo externo. Não. O mundo tá se acabando e você tá ali, focado, rendendo, seu cérebro a 1000, as sinapses rolando. Quando vê, foi 1 hora. Exatamente, você nem percebe. É o que a gente sempre busca. Tipo aquele Netflix, né? Quando você começa assim, você vai 3 episódios, meu Deus. É isso. E isso se explica pelo poder do foco. Você focou naquela atividade, você ignorou as coisas externas, e cara, quando você atinge esse estado, os seus resultados tendem a ser muito maiores. Eu vejo, quando a gente vai gravar aula, né? Então, assim, às vezes eu tenho a minha maior dificuldade é
botar a câmera ali, sentar e começar. Cara, agora, uma vez que eu começo a gravar, cara, parece vir uma máquina. De repente, quando você vê, cara, gravei 10 aulas aqui. Sim. E acho que é uma coisa. Então, esse negócio de você. 4.0 no Mad Skill foi assim. Foi exatamente. A gente não via mais o Bernardo, né? Cadê o Bernardo? Sumiu do grupo. Sumiu. No final da tarde, saiu do grupo. Galera, broquei 6 horas de aula aqui. É isso, acho que é questão de começar. E tem uma técnica que vocês costumam usar, assim, pra concentrar numa atividade? Existe alguma coisa que vocês gostam de fazer? Eu tenho um ritualzinho de estudo, pelo menos. Quando eu quero ler um artigo, igual eu vou dar 2 palestras dia 16. Hoje é, sei lá, dia 13 hoje? Hoje é dia 14. 14, não comecei ainda. Mas eu já sei o que eu vou falar nas 2. Então, é uma coisa que eu me vejo funcionando assim. Bom, tem uma palestra, uma é sobre saúde neurocognitiva. Vou falar sobre envelhecimento, Alzheimer e impacto dos hábitos nisso. Então eu já sei o que eu vou falar. Então eu já pego esse assunto, já sei o que eu vou falar e começo a desenhar alguns cenários. Pô, são alunos de medicina e tal, então eu vou abordar assim, eu quero trazer esse tema, eu quero trazer essa polêmica, essa certeza. Beleza, já tem um texto. E segue o jogo. Você anota esses tópicos, cara? Num bloquinho de notas? Alguma coisa eu deixo às na vezes cabeça? Sim, esse não, porque eu já tô bem convicto do que eu quero falar, mas às vezes sim. Entendeu? Quando é um assunto que você não domina tanto. Quando eu tenho muitos, eu começo a anotar, porque eu vou me perder. Agora, hoje, por exemplo, chegar em casa, minha missão é pegar 1 ou 2 artigos do assunto e já abrir o artigo e falar, peraí, são 20 páginas, 4 tópicos, então amanhã eu já estou me preparando para chegar e mandar isso, entendeu? Legal. E aí eu vou ler, e depois eu leio, aí eu já passo pro resumo do PDF, resumo do PowerPoint ali, do Canvas, e depois eu parto para a parte mais gráfica da coisa, de deixar bonitinha a apresentação. Legal. Enquanto isso eu já estou revisando e ponto. Resolveu. Então funciona muito bem assim, é uma coisa que desde a residência eu faço assim. O que você falou, cara, meio que fraciona as tem coisas. um nome pra isso. O nome pra isso é procrastinação positiva. O que é isso? Eu sou procrastinador pra caramba, eu confesso. Mas a procrastinação ela não é um vilão universal. Só antes de você comentar isso, tem uma frase assim, ó. Se pode ser entregue amanhã, por que você entrega hoje? Não, mas isso faz sentido. Isso tem algum sentido. Quando alguém me falou isso, eu falei, pô, mas pô, preguiçoso e tal. Não. Por que você sofre? Por que você se entrega mais do que é necessário ali, em termos de tempo, se não vai mudar nada ser entregue amanhã? Se tiver um prejuízo, beleza, corre atrás. Mas se pode ser entregue amanhã 10 horas, e se tem mais 24 horas, por que você se mata? Ou por que você se cobra? Porque você é injusto com você mesmo para entregar isso antes. Se pode ser entregue amanhã. Não é questão de malandragem, mas, pô, se pode, pega mais leve, enfim, dá mais um tempinho e entrega bem feito amanhã. E vou te explicar o porquê de positivo usando um exemplo meu. Cara, quando você tem que fazer alguma coisa, uma tarefa importante, às vezes o tempo ele não joga contra você, ele joga a favor. Quer ver? Eu, no nosso programa de mentoria para residência, todos os meses eu faço um aulão ali em que a gente discute o que funcionou no mês, o que não funcionou, a gente sugere algumas métricas para os alunos estudarem, a gente dá alguns hacks, a gente analisa o que eles fizeram e trabalha em cima disso. Não faria muito sentido eu fazer essa apresentação 15 dias antes, por quê? Porque em 15 dias acontece muita coisa. Exatamente. Às vezes tem um input de um aluno que comenta uma coisa e fala, pô, isso aqui faz muito sentido, isso aqui eu posso abordar. Então você tem mais tempo para absorver influências externas, entregar uma coisa mais completa, entregar uma coisa mais contextualizada para aquele momento. Né? Atual, exatamente. Então a procrastinação não é sempre o vilão. Até porque, cara, é normal, todo mundo é assim. Quando você tem um prazo mais urgente, você vai trabalhar de forma mais focada. Se você fosse fragmentar essa apresentação em um mês, você chegar, fazer um slide, o convite aí ia foi parar. feito há um mês já. Já fizeram convite há um tempão, ele tá aqui. Um slide, depois aí no ia último parar. dia fazia 25 slides. Exato. Não, e aí, o desgaste todos os dias, somado, importa. A energia, pessoal, é uma coisa isso que eu ia falar, o que eu fiz? Recebi o convite, coloquei na agenda, esquece. Engavetei o negócio até 4, 5 dias antes. Trabalhei o mês inteiro como se não existisse esse convite. Lembrou no celularzinho, opa, peraí, deixa eu ativar isso aqui e entregar. Você sabe que pra mim isso é uma coisa que mudou meu jogo também, cara, assim, de pequenas tarefas, coisas que você consegue resolver às vezes em 2 minutinhos. Puta, tem uma regra pra isso. Exato. O Bernardo é cheio das regras dos nomes, conhece né? tudo. Vai que funciona, alguém vai mas isso é um assunto que eu gosto mais de estudar, e aí você vai absorvendo. Mas, cara, olha só, isso matava a minha energia, porque daí eu lembrava daquele negócio e dava um desconforto, mas eu não resolvia na hora. E aquilo, cara, eu até li que é como se fossem circuitos que estão abertos no teu cérebro e que tá consumindo sua energia. Isso. Tá consumindo. Tá cara, escapando, e aí eu aprendi o seguinte, velho.
Às vezes é um e-mail que eu tenho que responder e vai demorar 3 minutos. Mas se você não responde isso, fica a semana inteira pra putz, tem que responder. Tem que responder. Cara, então hoje o que eu faço? É uma pequena tarefa que eu consigo resolver em 2, eu resolvo naquela hora pra não ficar me enchendo mais o saco depois do resto do dia. Isso faz todo sentido. E me ajuda demais isso aí, cara. E uma coisa que é legal, que o pessoal pergunta muito, tem muita dúvida, é a questão de você organizar as suas tarefas, igual o Vitão falou. Eu organizo no dia anterior, que é a famosa to-do list, né? Existem vários aplicativos, o Notas do iPhone tem vários aplicativos para você usar. Caderno, papel, caneta. E o que é legal, cara? A to-do list não é só para você visualizar o que você tem que fazer, mas toda vez pode parecer besteira. Que você vai lá e marca o X. Nossa, é um prazer enorme. Cara, é um prazer enorme. E aquilo reforça pro seu cérebro a positividade do seu hábito. Legal. Toda vez que você quer construir um hábito ou quer manter uma rotina, você precisa de constantes reforços positivos para que você mantenha aquela rotina. Porque senão, cara, não funciona. Você começa a se auto-sabotar. E esse pequeno detalhe faz toda a diferença para você manter. Às vezes também eu me pegava, porque eu me exijo muito. E às vezes eu via minha to-do list ali com 7 itens marcados, falo, putz, só fiz isso hoje e tal, não sei o que lá. Lógico que a gente faz muito mais coisas além daquela lista. E aí eu comecei a fazer um contrário. Tudo que eu fazia... Do list, né? Do list. Tipo, acordei de manhã, liguei em casa. Lavei a louça. Porque no final do... Isso não precisa ser feito todo dia, mas faz isso um dia pra você... Principalmente naquele dia que você tá se sentindo mal. Isso, você vai ver que você fez 60 coisas ali, fala, fiz isso aqui tudo hoje, caramba, tô foda mesmo, entendeu? E aí você muda a percepção de improdutividade, ocupação pra produtividade, entendeu? Exato. E se aquilo lá estiver alinhado com o seu objetivo, aí é show, aí você fala, nossa, super-homem. E uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha rotina, cara, eu sou meio chato também com produtividade, eu tento organizar sempre pra eu entregar ao máximo ao longo do dia. E uma coisa que me ajuda muito, que é justamente essa virada de chave. Eu tenho meio que um gatilho quando eu quero começar alguma coisa. Tudo que eu faço na minha rotina é um cronômetro. Por quê? Porque eu gosto de identificar quanto tempo eu estou gastando. E o cronômetro não é só para falar, eu gastei tantas horas. Mas o simples fato de eu dar o start, eu falo, começou, tá valendo. Tá valendo. E aí, tá aquele tempo. período que eu estabeleci, eu vou focar aqui 1 hora, eu vou focar aqui 45 minutos. Aquele período eu não vou me distrair. Legal. Quando você usa algum aplicativo para isso? Cara, esse aplicativo eu recomendo que todos baixem. A gente vai deixar aqui na descrição do YouTube. Eu não sei como é que fala, porque escreve de um jeito diferente. É Toggl. T-O-G-G-L. Ele tem a versão gratuita, tem a versão paga. Mas o bacana é que é o seguinte. Quando você vai organizando, gastei 45 minutos estudando urologia, 1 hora fazendo um trabalho para um congresso, blá blá blá. No final, você divide essas tarefas e ele joga um gráfico, como se fosse em pizza, em que ele fala, você gastou 30% do seu dia nisso aqui, 40% nisso. E aí você vai ajustando, eu tinha esse objetivo, era isso mesmo que eu queria cumprir. Entendi. É legal falar isso porque eu testei o aplicativo e não funcionou pra mim. Exatamente. Eu fiz 1, 2, 3, 4 dias e falei, cara, não rolou, entendeu? Não persistiu, né? Cada um tem um jeito. Mas é que eu falo. Tem problema não usar o aplicativo que o Bernardo falou que funciona. Não, se eu ajudo um cara que faz a diferença, já valeu a pena. E é o que eu falo, assim, cada um vai entender o seu método, cada um vai entender como é que funciona. Eu, por exemplo, uma coisa, quando eu quero foco total, eu gosto de usar white noise. O que é white noise? Legal. É um ruído geralmente numa frequência X e tal, mas aquele ruído constante que assim, vai, na verdade, inibir os sons externos, pra você não ficar se distraindo, às vezes, com o som de alguém conversando. Eu tenho muito essa mania, cara. Se às vezes estou lendo no aeroporto, cara, tem uma pessoa conversando do meu lado, eu sei tudo da vida dela. Eu fico escutando. Brigou com o namorado. Cara, sei igual o tio dela. Tá, eu faço muito isso. Então eu preciso botar um white noise. E como é que eu percebi, na verdade, eu não fui lendo sobre o white noise, mas como é que eu percebi que eu tinha essa questão? Cara, quando eu tava viajando de avião, principalmente viagem internacional mais longa, aquele barulho do avião, né, tá ali, velho, eu lia muito. Eu costumava, assim, cara, terminar uma viagem, às vezes tinha lido 3 livros só no intervalo que eu tava viajando. E aí era esse ruído que me deixava mais concentrado. E daí quando eu li sobre o white noise, eu comecei a fazer isso. O que eu faço? Então acho uma playlist white noise, não são todas que funcionam pra mim. Sim. Tem o white noise, por exemplo, que é a cafeteria, que daí é tipo um barulho de gente conversando. Ajuda muito. Pra algumas pessoas ajuda,
Pra outros já não. Eu já prefiro barulhos tipo avião. Isso, eu ia falar. É aquele barulho mais constante mesmo, não me distrai. E, velho, funciona demais pra mim. Funciona demais. O que eu vejo que funciona muito com barulho também? Música, eu gosto de colocar tipo um housezinho, bem de boa, instrumental, sem voz. Ah, legal. Porque é a mesma coisa, se tem fala, pode ser português ou inglês, na hora que começa a uma frase, a criar palavras ali e frases, eu já conecto na frase e já... Deve ter TDAH, não sei. Cara, mas eu gosto de música e gosto com frases, por exemplo. Então, eu gosto de música em inglês. Que legal. Cada um tem um risco de barulho. Mas o objetivo de eu ter falado sobre isso é justamente porque teve seguidor meu que falou, cara, foi sensacional a história do White Noise. Uma vez eu publiquei lá, contei pra eles e tal. E outros já me falaram, cara, pra mim não me ajuda, me atrapalha e tal. Então é o seguinte, isso daí é muito importante pra você entender. Porque às vezes a gente tá falando alguns métodos aqui que pra você não vai se aplicar. É teste, né? É teste, você tem que testar. Eu descobri isso testando. O que você falou do avião me lembrou uma história, que também li num livro, que é o seguinte, tinha um cara que precisava entregar um livro pra uma editora, um livro super complexo e o prazo estava super apertado, assim, uma semana. Aí o que o cara fez? Ele morava nos Estados Unidos, ele comprou uma passagem pro Japão. Um voo de, sei lá, 12, 14 horas. Aí o ambiente, cara, o ambiente ele tem toda a influência na sua produtividade. Cara, você tá num ambiente ali em que sua mãe entra, te chama toda hora, interrompe seu foco. Seu cachorro. Sim. Em que você fica ali muito perto do celular. Pô, no avião você não tem o Wi-Fi normalmente, você não tem interrupção. E o cara foi lá, pum, brocou ali 12, 14 horas quase de produtividade. Aí o que ele fez quando chegou no Japão? Comprou uma passagem de volta. E entregou o livro. Muito bom, sensacional. E cara, eu não conhecia essa história. E quando eu citei o negócio do avião foi realmente porque é uma coisa que já funcionou comigo. Não foi combinado. E outra coisa que a gente vale abordar também, não sei se só pra mudar um pouco o assunto aqui, eu me sinto, às vezes, me sentia muito mal em ter dias improdutivos. Sim. Fundamental, cara. Porque, por exemplo, a gente tá, desde o primeiro ano de faculdade, hoje já são 11 anos que essa jornada começou, e assim, o nível de produtividade é muito alto, de ocupação também. E às vezes quando eu tô de boa, tipo, um domingo, sei lá, terminei já o que tinha que fazer, é domingo, é dia off mesmo, é dia de ficar tranquilo, não tem problema nenhum em ficar off. Você tá ali se cobrando, putz, mas tem um artigo daquele... Será que eu vou ficar podia começar aqui, hein? Podia ter gravado uma aula. Você pode fazer alguma coisa a mais. Será que eu vou ficar o dia inteiro à toa mesmo? Eu me sentia meio mal, porque, sei lá, a faculdade inteira não falava muito tempo, na residência muito menos. E quando eu comecei a voltar a ter uma vida normal, eu falei, peraí, as pessoas normais fazem tem isso. momentos De fazer nada. Hoje é dia de fazer o quê? Nada. Então eu comecei... pega seu Tibia. Eu vou jogar meu Tibiazinho ali, vou, enfim, ligo lá em casa, vou treinar. Eu não sou muito de ver filme, eu sou horrível de filme e seriado. Se me puxar assunto de seriado, eu só sei La Casa de Papel, porque, enfim, fui pego nisso. Só assistia seriado na vida, então é um detalhe importante aí. Filme também, sei lá, o último que eu acompanhei, sei lá, foi O Senhor dos Anéis. Entendeu? Até os Vingadores lá, eu não assisti todos, né? Vingadores? Avengers. Eu não legal também. Enfim. O Michael foi o Charles Chaplin. Não tinha nem... Era mudo, né? Cinema mudo. Às vezes eu falo, cara, sábado de manhã é o dia que eu vou fazer nada. Por que não fazer nada pra mim? Acordar, tomar meu café, pôr um podcast. Que delícia que é, senta ali no solzinho da sacada, fica ali fazendo nada, um monte de nada hoje. Cara, e sem se sentir mal, isso é importante. Esse que é o mais importante. Porque, velho, você curtir aquele momento. Porque você fazer nada, cara, e depois ficar se cobrando, é péssimo. Saúde mental, assim. Então você tem que saber que você não... E sabe que, teve épocas da minha vida, velho, que eu fiquei assim, naquele método de produtividade, assim, durante muito tempo. E assim, de não assistir uma série, de não fazer nada que não fosse assim, pra produzir, que não fosse conteúdo. E de repente, cara, chegou um dia que é isso, me encheu o saco, cara, fui lá e maratonei. Qual o sentido disso, né? Maratonei uma série, nada a ver, e velho, no final das contas, me senti bem. E o mundo não mudou. E não mudou nada. E não pior. E ainda acabei tirando alguns insights daquilo ali, que me deu uma energia nova, entendeu? Uma coisa que isso é legal, né, cara? Eu me tratei, entre aspas, disso, né? Colocando dias off na segunda-feira, por exemplo. Legal. Na terça-feira, pra eu mostrar pra mim mesmo que eu era o senhor do meu tempo ali, que eu poderia parar uma segunda-feira onde teoricamente todo mundo tem que estar dando play e no final do mês o salário estava maior, eu estava ganhando mais, eu estava mais feliz, eu estava entregando mais conteúdo. O resultado vinha, né? O resultado vinha independente de ter que acordar segunda-feira 6h30 da manhã, trabalhar a segunda-feira inteira. Eu acordava segunda-feira 11 da manhã, assim, fazia nada o dia inteiro e beleza, tudo bem. E uma das grandes lições, eu acho que a gente vai tirando desse podcast, na verdade,
é que cada um funciona de uma forma. Exato. Pô, você vê lá o cara que acorda às 5 horas da manhã e corre 10 km, cara, às vezes isso não funciona pra você, às vezes isso não te torna mais produtivo. Às vezes a pessoa entrou aqui no podcast querendo anotar todos os... Não, vou anotar o que torna a galera produtiva ali. Puta, e você mesmo falou, cara, eu sugeri funciona. um aplicativo. Pô, isso aqui não funcionou pra mim. A gente não tá aqui pra mostrar que, nossa, a gente é mais produtivo, a gente é perfeito. Não, cara, a gente encontrou a melhor forma como a gente funciona. Isso. E como é que você descobre isso? Testando. Outro dia eu vi até um meme, né? Tipo, o cara pegou e juntou assim todos os hacks que existem, né? Tipo, o cara fala, então eu acordei 5 da manhã, tomei banho gelado, corri, não sei o que, meditei 2 horas. Então o cara fala, cara, o dia tinha que ter 72 horas pra ele fazer tudo. Acabou aquilo. o dia, ele não tava pronto ainda pra começar. Exatamente, eu entreguei, mas não sei o que, daí fiz isso, tomei um Agora suco vou detox. começar. Isso, Suco detox. Suco detox. Suco verde. É igual, um que é muito forte, que funciona pra mim, é data. Tem que ser entregue dia X. Cara, pode ser pós-plantão, cansado, dia bom, dia ruim. Se é pra entregar dia 20, cara, pode ter certeza que eu vou virar o cara da produtividade. Falando em data, você assumir um compromisso público, Nossa. cara, é mais forte ainda. Isso é animal, isso é animal. Porque, putz, você falar, eu vou fazer tal dia. Cara, você vai, às vezes, Cara, o botar, Mad você Skill, vai por se exemplo, enrolar. dia Exatamente. 20 vai ser lançado. Vai ser lançado. Ah, mas o que tem pronto hoje? Nada. Mas E aí, vamos como é que você vai Nossa, fazer? tem Não sei, histórias mas a gente de vai virar. resolver. Na empresa, eu vejo que muitas vezes, cara, a gente tomou esse cuidado e já viu que funciona muito. Porque às vezes a gente começava a discutir alguma ideia. E enquanto estava só no campo das ideias, a coisa não andava. Era assim, aquela Tanto é que hoje masturbação o que a gente mental. Aí, cara, no final da reunião fala, tá bom, deadline, data, queremos... E aí fala, cara, dia tal. Quando vai ser? Meu, e ali... do dia tal, cara, dá até medo quando alguém fala isso. ferrou. A hora que o cara falou dia tal, Acabou. cara, fudeu. Essa Mad Skill pra mim foi a maior de todas. Essa foi Essa realmente... foi bem chão, né? Do zero. É, pra Você já- quem não tá entendendo, o Mad Skill, que é o nosso curso aí de várias habilidades, que é um programa de assinatura que você pode, enfim, assina quase que de graça ali, R$1 por dia, tem um monte de curso. Ele saiu do zero, assim, da ideia, vamos um dia criar uma plataforma e colocar Estilo tudo que a gente Netflix, sabe, não sei o estilo quê. aí pra ajudar a galera a assistir, fragmentado, aulas de 7 minutos, mas, enfim, entregando muito conteúdo, vamos fazer isso. Do dia que surgiu essa conversa, até o dia que lançou, colocou no ar, já tinha 1.500 alunos, foram menos de 60 dias. Não, Verdade. foi um absurdo. Então, assim, a gente podia estar até hoje discutindo, mas eu acho que tem que ter o videozinho. Ah, mas a gente não tem a câmera perfeita. Não tem. Hoje o podcast que vocês estão vendo aí, com uma câmera bacana, com áudio quase profissional, pô, você não precisa disso pra começar. Exato. Não. Começou de outro jeito. Começou entendeu? de outro jeito, começou ali, ó, com a câmera de celular, com o microfonezinho de lapela, que é inferior ao que a gente tem hoje, mas começou. é. Você tem que dar um início, você tem que dar o primeiro passo, né? E você vai difícil. aperfeiçoando. Claro. Porque senão você ia ficar ocupado planejando a Isso. coisa e não produtivo Não. entregando ela. E quantas vezes eu já vi, cara, isso aí em várias coisas. Tipo, o cara quer começar a praticar um esporte, mas ele só começa de verdade na hora que ele compra o melhor equipamento, Melhor mais tênis. caro. E ele usa tipo um mês e meio e deixa lá largado e depois tá vendendo no LX, né? Então, E eu aproveito Sabe isso por quê? aí. E eu Porque- compro o LX assim. Tem uma explicação pra isso, cara, que é o seguinte: você planejar algo te dá um retorno positivo. Pô, você se sente menos culpado que você Sim, falar, sim. não, mas eu não comecei ainda porque eu tô vendo qual é o melhor tênis, eu tô vendo qual é a É a melhor desculpa forma. perfeita. É a desculpa perfeita. Exato. E aí, quando você começa a executar, o que acontece? As pessoas te criticam, o resultado às vezes não é o que você espera, você fica inseguro, aquilo te gera sentimentos negativos. Então planejar é muito bom, é uma delícia planejar. Não, Igual viagem, planejar a viagem é uma das melhores partes que tem. É, Agora, verdade. sei lá, resolver, comprar, É. colocar um negócio na mesa É. é diferente. E isso faz a diferença. Eu sou bem dessa linha, assim, tipo, pô, quando alguém tá planejando, construindo um sonho. Você sabe onde eu vejo isso? Às vezes quando você vai discutir, eu via muita residência isso. Não sei se vocês viram isso. Vamos fazer um projeto aqui, um estudo, um trabalho, 3 meses de... E Não cadê? sai nada. Cadê o Não trabalho? sai nada. Tem assuntos que eu escuto todos os anos, no início. Tem né, sempre aquele cara, né, Todos que os tem aquele anos. projeto, que não sei o quê. Isso. Aí ele fala, comenta com você, pô, que massa, Vamos fulano, não sei o fazer, que, vamos vamos fazer. fazer. É. Aí você conversa com ele daqui a 6 meses, e aí? Não, então, mas Cara, deu problema, aquela- tá difícil, o Não pessoal não sabe. ajuda. Não sabe. Eu recebo muito inbox, eu acho que vocês também,
de gente falando assim, cara, eu preciso falar com você porque eu tenho uma ideia muito boa. Cara, não me vem com ideia, velho. Ideia não vai lá. Ideia eu tenho uma, cara, eu quero criar um helicóptero com um palito de dente. Né? Ideia. Cara, não, o negócio assim, você tem que executar. Então essa história de tem uma grande ideia, e normalmente o cara que vem no inbox com esse negócio de grande ideia, ele tem essa ideia faz muito tempo, ele não executa, mas ele quer te chamar para que você execute. Porque ele vê que você está executando e fala, eu tenho uma ideia, eu jogo no seu colo, você faz para mim e, pô, eu sou o cara da ideia. Eu pensei, eu tive às vezes eu dou muito moral para quem chega no inbox e fala, olha, eu comecei a fazer tal coisa, tivesse dificuldade, queria uma opinião sua, como é que eu resolvo você? Aí eu vou lá, vejo o Instagram do cara, às vezes comecei meu Instagram de médico aqui, eu vou lá, dou uma olhada, pô. Agora, quero começar um Instagram, velho, como é que é? Aí, velho. Tem uma ideia, não, e pior é o seguinte, quando o cara tem uma ideia que é genial, você vai pirar na minha ideia, você vai... Cara, posso te ligar, posso te mandar um e-mail? Puta, me dá uma preguiça, velho. Não o que eu gosto de fazer assim, cara, o que você já fez, velho? Me mostra seu resultado, o que você já entregou, pô, que daí eu posso avaliar melhor. E questão de produtividade também, entregar resultados não perfeitos é real. Não, sim, com certeza. Então, mais do que real, é importante. É importante, porque você, a nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo, ele foi entregue, ele foi produzido e ele não foi perfeito. Não. Se eu tivesse esperando um padrão médico de vídeos aqui, eu estaria de jaleco transparente com a gravatinha. Olha lá, Dr. Michael. Isso. Não, pô, isso não é isso que funciona. A gente tá melhorando a cada dia? Sim, show. E hábito de produtividade é isso. Pega um exemplo agora. Faz 3 dias que a gente tá gravando podcast, cara. A gente tá, sei lá, horas e horas e horas gravando conteúdo. Pega o primeiro podcast há 3 dias atrás e pega os outros. Já melhorou, já deu um passo. Então isso é muito importante. É produtividade. E agora que vocês... Me lembrei de uma coisa, cara, agora que vocês estavam falando, que foi outro ponto, assim, que foi muito importante pra mim, pra produzir mais, foi aprender a dizer não. Cara, o pessoal me chamava pra banca de tudo que é trabalho, velho. Me chamava pra live 3 vezes, 4 vezes por semana. Me chama até hoje. Pra dar aula não sei aonde, palestra. Cara, e assim, eu ia aceitando. Pô, chegava no dia, eu falava, que arrependimento, velho, de ter aceito isso. Puta, tá me ferrando, eu tô cheio de coisas pra fazer e eu aceitei esse negócio. Porque você fica com aquele... porque não é desagradar. E, cara, e pra mim o fato que aconteceu uma vez, que foi o estopim pra eu falar, não, cara, eu preciso aprender a dizer não, foi o dia que eu aceitei, contra a minha vontade, ser banca de um TCC. Eu não queria, mas deu aluno, deu aquela insistida, foi tudo bem e tal. E, velho, eu tinha trabalhado o dia todo, eu cheguei em casa só pra dar um oi pra minha filha, pra Manu, e aí quando eu falei, Manu, papai precisa ir, papai agora vai numa reunião lá no... E ela começou a chorar e queria que eu ficasse com ela, cara. Cara, aquele dia eu me senti um lixo, velho. Eu falei, cara, eu tô indo fazer um negócio que eu não quero, eu aceitei contra a minha vontade, pô, e minha filha tá chorando porque eu tenho que sair de casa. Aquele dia, velho, eu prometi pra mim mesmo que eu falei, cara, a partir de hoje eu vou dizer não pra muita coisa na minha vida que pra mim não faz sentido, de repente não tá me agregando nada e que vai tirar tempo de outras coisas mais importantes que são prioridades pra mim. Cara, o que me ajudou muito essa questão de dizer não, e eu tinha uma dificuldade imensa, acho que todo mundo tem, que é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. Claro. Foi o seguinte, todo sim que eu dou pra alguém é um não que eu tô dando pra mim mesmo. Exato. É um não que eu tô dando pra algum projeto meu, é um não... Pra sua namorada, pra sua família, pra... Então, assim, isso já passa a ser um filtro imenso. Legal. Você fala, pô, pra eu dizer sim pra isso aqui, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Tem alguma coisa que eu posso abrir mão e que isso seja mais importante? Beleza. É um sim. É um sim que eu tenho dando pra esse projeto. Agora, se não, não. Se não é um sim óbvio, é não. É não. Ontem mesmo, cara, pô, eu tive prazer em responder um e-mail que, pô, sei lá, talvez muito tempo atrás eu tivesse muita dificuldade com isso, mas foi assim, um grande grupo de EAD me procurou que eles querem que eu trabalhe, fazendo umas aulas e tal. E aí o que acontece, cara? Se eu digo sim pra isso, eu tô dizendo não pro nosso podcast, eu tô dizendo não pro MedSkill, eu tô dizendo não pro nosso canal do YouTube, eu tô dizendo não pro Além da Medicina. Eu falei, cara, não. Não. Eu falei, ó, muito honrado pelo convite, pô, legal vocês terem lembrado do meu nome, mas infelizmente tem outros projetos agora que eu não tenho como me dedicar a isso. E um exemplo prático disso é esse podcast aqui. Há quanto tempo a gente tá falando desse podcast? Só que tava enrolado, a gente tava ali produzindo MedSkill, tava fazendo outras coisas, Mas como é que ele saiu? Como é que a gente produz? Vamos falar agora, resumindo um exemplo aqui de produtividade do podcast. Como é que ele saiu? Dia tal, marcou a data. Tal final de semana, a meta são tantos podcasts, os assuntos são esses e pum. Isso. Mas não. Não. Pum.
E aí, cara... Chega aqui e se vira. Não, eu peguei meu carro, saí de Ponta Grossa, fui até Curitiba, peguei um avião, fui até São Paulo. De São Paulo, a gente veio de carro pra cá. Cara, pra resolver essa parada. E tinha data definida e pronto. Tinha números, tinha clareza, isso. tinha... Exato. Então, quando você deixa as coisas claras, é claro. Fica muito mais fácil você executar. E só pra gente dar um rumo final a esse podcast, eu só queria citar uma coisa que atrapalha muito a nossa produtividade. Que é isso aqui, ó, o celular, cara. Ah, sim. O celular atrapalha demais. Ele é um aliado e ele pode ser um vilão. Não, pode ser o maior aliado com o vilão. Ele facilitou muitas coisas, a internet e tudo mais. Mas, cara, o celular é um pulverizador de atenção. Não, total. E eu queria contar uma história aqui do que eu fiz com o meu celular quando eu tava estudando pro R3. Pô, eu tava ali numa rotina de R2, de cirurgia geral. Como é que era quando você estudava pra residência? Não existia celular. Tinha celular, mas não existia smartphone. SMS, não tinha internet no celular. Não, era só SMS. Tinha o jogo da cobrinha. Esse jogo da cobrinha não me distraía tanto. Né? Na época o Orkut me distraía mais. Nossa. E cara, se você, toda hora que você tá estudando, você para ver uma mensagem que chegou, uma notificação no WhatsApp, você não estuda. Você não consegue. E meu tempo era muito curto, então eu valorizava muito aquele intervalo que eu tinha ali de 1 hora, às vezes, na minha casa, e eu não podia perder tempo. E eu trabalho com o celular, eu preciso do celular às vezes, só que, cara, você tem que dizer não. Sim. E o que eu fazia? Pra não ficar ali, ficar lutando contra a vontade, pegar ou deixar longe, eu pegava no celular, eu descia pra garagem, jogava dentro do carro, trancava o carro, eu falava, eu só posso pegar isso daqui há tanto tempo. Boa. Aí, cara, às vezes dava vontade de pegar, puta, mas não sei o que. Mas eu falava, putz, eu tenho que descer lá na garagem, pegar. Trampa, então, né? eu colocava empecilhos que ficavam difíceis de eu me sabotar. Ficava um Rottweiler na frente do celular. Tinha que lutar com ele pra pegar. Exatamente. Então isso ajuda muito, cara. É uma ferramenta que eu utilizei pra driblar isso aí. Eu me distraio muito com notificação, né? Então, meu celular só tem uma notificação ativa hoje. E é importante essa notificação. O resto, ela é desativada. Não, entendeu? eu também. O WhatsApp, Então, assim, WhatsApp eu desativei tudo, porque, não tinha como. O celular tá aqui, ó, e até agora não pitou nada. E tem certeza que tem 1 milhão Não, de um coisas milhão de que coisas, acontecer. Com certeza. Então deixa ali, a hora que eu tiver que pegar, eu pego. E outra, modo avião, virado, Boa. telinha pra baixo, De preferência. fonezinho na minha música ali Isso. e vai embora. Entendeu? Perfeito, cara. E isso que eu falei, cara, eu recomendo demais que vocês façam. Rottweiler? Não. De estabelecer um tempo pra fazer aquela atividade, um período de foco, que é o Pomodoro, que o pessoal chama e tudo mais. Eu adaptei o Pomodoro, eu não uso aqueles 25 minutos tradicionais, eu prefiro tempos prolongo mais um pouco longos também. mais, eu uso 45 de Cara, foco. eu às vezes uns 10, velho. Eu 15 sou muito intervalos. desatento. Será que alguém pode me... Impressionante. Isso não tem problema, Eu galera. gosto, eu falo, E mesmo assim o Vitão, cara, pô, é produz igual um monstro. monstro. Mas eu eu falo, não tem aceitei método que perfeito. exatamente, eu aceitei que o que funciona pra mim Isso. não funcionava pros outros. Eu vi isso no cursinho, quando eu tava estudando pra residência. Cara, aulas de 4 horas, meu amigo. Nossa, é vontade de pular da janela. Não, eu ficava angustiado, porque dava 20 minutos, aí eu já tava ali já fazendo outra coisa e tal, aí eu voltava. Aí eu ficava fracionando a cada 15, 10, enfim. Eu podia relutar, podia buscar diagnósticos, eu podia tentar achar a culpa lá fora. Mas eu falei, não, peraí, eu funciono assim e deixa eu ser o meu melhor com esse probleminha que eu tenho. Excelente. Cara, e 10 minutos meu às vezes vale a hora de muita pessoa, entendeu? Não, legal. Então aceitem isso e trabalhem isso. Eu acho que o take home message, pra gente fechar aqui o nosso podcast, trazendo um pouquinho de Magic Kit Congresso aí, é o seguinte: por mais ousado que você tenha, que você seja, por maior que seja a sua meta, o seu objetivo, cara, fragmenta aquilo ali, divide aquilo ali em pequenos passos, valorize aquelas pequenas vitórias, comemore cada conquista, porque as coisas vão acontecer. E execute, né? Executa, cara. Acho que execução é a frase da produtividade, porque a gente, no inbox é muito isso, né? Pô, mas vocês são muito feras, vocês construíram um negócio online, vocês dominam cursos e tal. Cara, janeiro de 2019, eu era leigo. Eu não sabia como é que criava um site, como é que criava um e-mail, como é que criava um curso numa plataforma, como é que fazia um Instagram legal, eu não sabia nada. Comecei a dar pequenos passos. Não precisou de 6 anos de faculdade para aprender também. Pois né? também não precisei de 6 anos, não fiz um MBA, não fica delegando pros outros, alguém te dá um não papel. fica adiando o plano, né? Vai lá e dá o primeiro passo, cara. Primeiro passo, X, depois. E hoje eu olhar pra trás e falo, caramba, aprendi muita coisa, entendeu? E continua aprendendo, né? Continuo aprendendo, ó. Continuo aprendendo todos os Que dias. assunto bacana, hein, cara? Podcast muito legal. Muito legal. E ó, comecem logo, comecem hoje, já aproveita aqui, sai daqui que eu sei que você tá
com gás, já coloca alguma coisa no papel, já planeja que vai dar certo. Daqui a um ano você vai se ter orgulhado de ter começado. Boa, e eu, só para finalizar mesmo, eu não tô falando que a gente começou o Além da Medicina há 12 anos atrás. A gente fez aniversário tem um ano, cara. Um ano. Então talvez ano que vem é você que tá nessa posição, entendeu? A gente subestima o que a gente pode fazer em um ano. Um ano é tempo demais, ainda mais com a internet hoje, cara. Um ano é tempo demais. Então assim, para de deixar, que às vezes você tá pensando no que você quer fazer há 2 anos. Já foram 2 anos e você não saiu do lugar. Isso. Então vai embora, faz, executa, que daqui a um mês já tá em outra situação totalmente diferente. Bem mais produtivo. E pessoal, se vocês não se inscreveram ainda, não sei por onde você está assistindo, se pelo YouTube, pelo Spotify, por outra plataforma, se inscreve, seja no canal, seja no podcast, porque vai vir muita coisa bacana nos próximos episódios. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, moçada.